A Microsoft gosta de deixar a vida dos seus usuários bem agitada e até mesmo daqueles que não são tão usuários de suas plataformas. Recentemente ela apresentou o Copilot Plus, que nada mais é do que a integração do seu sistema de inteligência artificial ao seu sistema operacional Windows, mas deixou alguns recados bem claros. Bom, se você quer utilizar o Copilot Plus, você vai ter que gastar a mais ou investir em um novo computador, já que a Microsoft quer impulsionar o Windows nos processadores em formato ARM justamente para competir com a Apple e os seus MacBooks. Acontece o seguinte, tem duas pautas pendentes em relação ao Copilot Plus. O principal recurso dessa ferramenta de inteligência artificial, que é o Recall, já é questionado por muita gente porque pode ser uma ameaça à nossa privacidade e segurança de dados. E será que a Microsoft contou tudo ou toda a verdade sobre o uso do Recall nos computadores mais potentes? Será que a gente realmente precisa gastar mais para ter essa funcionalidade ou para usar a inteligência artificial no Windows? Bom, eu vou dar algumas pitadas de verdades nessa história nos próximos minutos. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão mais preocupadas com o Copilot Plus e principalmente com o recurso do Recall, que é o principal destaque desta inteligência artificial integrada no Windows. Bom, vamos colocar contexto na narrativa. O Recall ele basicamente é um botão de voltar ao sistema operacional. A Microsoft inclusive lançou recursos parecidos com ele em versões anteriores do Windows, principalmente no Windows 8 e no Windows 10. E ele funciona diferente de tudo aquilo que a gente já viu hoje ou até agora no Windows. A gente tinha o recurso de poder voltar a um ponto anterior do sistema operacional, principalmente quando você cometia algum erro de instalação ou quando algum software dava algum problema no sistema. Era mais fácil você voltar para um ponto onde o computador funcionava bem do que perder tempo reinstalando tudo. O Recall é diferente disso. Ele vai literalmente voltar no tempo, analisando todo o histórico de utilização que você tem com o computador e com o sistema operacional, e vai permitir que você volte em um ponto exato de uma determinada atividade. Por exemplo, naquele momento que você teve aquela reunião com o seu chefe, para você recapitular quais foram as bobagens que ele disse, ou potenciais informações que podem promover a demissão dele e a sua promoção dentro da empresa. Ou mesmo voltar àquele ponto onde você teve aquela sua videochamada com a sua tia-avó, para poder pegar aquela receita de bolo surpresa. Sabe aquele bolo que é bolo embaixo e pudim em cima, que você prepara um e prepara o outro e dentro do forno eles invertem? Então, com o Recall você pode voltar para pegar aqueles detalhes da receita que você não conseguiu anotar na hora ou que você não se lembra. É um recurso muito interessante para o Windows. Ele vai exigir, sim, alta performance, alta capacidade computacional e, em teoria, processadores mais potentes e aptos para realizar essa tarefa. Mas daqui a pouco a gente fala sobre essa questão de potência, desempenho e exigência de potência que a Microsoft aplicou para utilizar a sua inteligência artificial no Windows. O que muitas pessoas estão preocupadas em relação ao Recall é que, já que você pode voltar no tempo com o sistema operacional, nada impede que algumas pessoas que podem hackear o equipamento façam esse rewind para poder recuperar informações sensíveis ou importantes. Porque, afinal de contas, não fazemos coisas banais no computador. Muitos de nós trabalhamos com desenvolvimento de programas, muitos de nós trabalhamos com material sensível, com conteúdo sensível, escrevemos documentos, textos, contratos. E esse recurso, quando não bem utilizado, pode gerar aquelas violações de privacidade, de segurança, roubo de dados, enfim, incidentes com os quais nós, infelizmente, já estamos acostumados a ter com os nossos equipamentos informáticos. A Microsoft garantiu, veja bem, é a mesma Microsoft que disse que os nossos computadores precisam de um processador específico para trabalhar com o Copilot Plus.
processador desenvolvido por enquanto pela Qualcomm, o Snapdragon X, que trabalha no sistema ARM e que cumpre com as especificações técnicas do Copilot Plus. De novo, daqui a 2 minutos eu falo sobre esse aspecto. Então, a mesma Microsoft que garantiu que só dava para utilizar um processador com o Copilot Plus, afirma que não há o perigo de vazamento de dados ou de violação de privacidade, porque tudo o que o Recall vai fazer, ele fará de forma local, ou seja, vai salvar os dados todos na NPU, que é o processador neural necessário para que a inteligência artificial funcione. Então tudo vai ser produzido ali e nada vai ser enviado para a nuvem. Acontece que já tem gente que está utilizando o Recall em computadores considerados comuns, normais ou com especificações de hardware que passam longe de serem aquelas recomendadas, que é mais bonito no português correto, de serem aquelas recomendadas pela Microsoft para o uso obrigatório do Copilot Plus. Teve um profissional de informática lá fora, eu vou colocar o print na tela, que ele conseguiu instalar o Recall em um computador com o processador Snapdragon 7C Gen 2, voltado para as plataformas de notebooks. Ele é um processador bem mais simples que o Snapdragon X, ele também trabalha em ARM, mas ele é voltado para baixa performance e para longevidade na autonomia de bateria, e que ele, em teoria, não poderia executar o Recall, e tá lá o Recall funcionando bonitinho em um processador mais débil. Isso cria um problema para a Microsoft em duas frentes. Primeiro, porque quebra o argumento de que só dá para utilizar a Copilot Plus nessas especificações mais potentes, e por conta disso você vai precisar utilizar esse sistema operacional em computadores novos com a arquitetura ARM dos processadores. O segundo problema é que em teoria, dá para instalar esse sistema operacional com inteligência artificial, com o Recall, enfim, todo o pacote, em computadores com processadores na arquitetura x86, e isso é tudo que a Microsoft não quer, porque, afinal de contas, a gigante de Redmond lançou o Copilot Plus para impulsionar as vendas de novos computadores, pelo mesmo motivo pelo qual ela lançou o Windows 11 quando dava para utilizar o Windows 10 por, sei lá, mais 5 anos. Ela queria descontinuar a versão antiga do sistema operacional, lançando uma nova, criando novas exigências de hardware para impulsionar as vendas de computadores. Faz parte do jogo do mercado, é isso que a Microsoft quer. E o terceiro problema, e aí sim para aqueles mais preocupados com a privacidade dos dados e com a segurança das suas informações, é que se dá para usar o Recall em qualquer computador, o que impede que qualquer pessoa possa criar soluções também para que os computadores que contam com o Recall, de forma remota ou não, possam ser bisbilhotados nesse lance do histórico, porque se a tecnologia é tão aberta para que já se utilize o Recall em computadores não compatíveis, nada impede que em outras arquiteturas esse sistema também seja mais débil e possa ser monitorado de alguma forma. Repito que é a mesma Microsoft que garantiu que o Windows 11 não funcionaria em computadores com as especificações técnicas que ela exigia que tivesse no equipamento. A mesma Microsoft que erra nas atualizações do Windows 11 de forma clamorosa de tempos em tempos. É a mesma Microsoft que está garantindo que o Recall vai funcionar todo de forma local com as especificações técnicas do Snapdragon X ou outros processadores que no futuro contem com essas especificações, mas que já tem como problema esse mesmo Recall, esse mesmo Copilot Plus funcionando em equipamentos que não necessariamente contam com essas especificações e abrindo a brecha para que qualquer pessoa coloque o Recall e o Copilot Plus, inclusive em computadores com arquitetura x86 no processador. A Microsoft vai precisar se explicar sobre isso. E a Microsoft precisa ser mais transparente e objetiva sobre as especificações técnicas das suas plataformas, ou para que as suas plataformas funcionem nos computadores, e dar mais segurança em relação às questões de privacidade e segurança dos dados dos usuários. Caso contrário, vai ter que lidar com parte de uma comunidade um tanto quanto enfurecida com todas essas distorções de narrativa que a empresa faz e já fez em outros tempos,
e também com a outra parte da comunidade que vai criar soluções para poder burlar as restrições que a empresa colocou, e também nas questões de segurança que despertam preocupações de boa parte dos usuários. Nesse momento, não dá para dizer que o recall é uma ameaça à sua segurança ou à segurança dos seus dados. Ainda é precoce fazer qualquer tipo de afirmação nesse sentido, mas com certeza temos a porta aberta para que não só especialistas, mas também para que os cybercriminosos comecem a explorar não só o potencial da inteligência artificial da Microsoft, mas também as brechas que ele já deixa. Não deixar claro que qualquer computador poderia utilizar o recall é um problema, até porque a Microsoft já tem um histórico de não ser tão transparente assim sobre o que vale para o uso dos seus sistemas e das suas plataformas. A gente viu isso acontecer no Windows 11, a gente viu isso acontecer no Windows 10 e vemos essa repetição de distorção de narrativa para o Copilot Plus. Ninguém é obrigado a utilizar o recall, tem esse lado bom também. A Microsoft já deixa claro que você pode configurar o seu Windows para que o recall fique desativado e que você use todos os demais recursos de inteligência artificial do Copilot Plus sem ter essa função de voltar no tempo do sistema operacional. Agora, se o recurso está disponível e se o usuário pode utilizar, principalmente o usuário mais leigo, pode utilizar para qualquer tarefa e pode ter uma brecha de segurança ali, eu acho que é a Microsoft que tem que trabalhar para manter essa privacidade e a segurança dos dados dos usuários intacta. Caso contrário, é mais um abacaxi para a Satya Nadella descascar, e não sei se o Nadella tem essa habilidade toda. Não, o Nadella tá bem, ele consegue descascar os abacaxis da Microsoft. Poderia ser pior, poderia ser a era Steve Ballmer. Já pensou se o recall fosse lançado na era do Steve Ballmer? As pessoas iriam entrar em pânico com tudo o que o homem do developers poderia deixar de brecha nessa plataforma, que é sim interessante. Não vamos ter medo do sistema operacional e não vamos ter medo da inteligência artificial. Eles podem ser muito úteis para o dia a dia de qualquer pessoa.